Caros amigos, chegou o verão e junto com o verão aqui no Brasil significa a temporada de chuva e isso significa um aumento alarmante nas estatísticas de acidente. Dados da Polícia Rodoviária Federal falam em aumento de até 40% nos acidentes nessa circunstância climática, enquanto dados da CET mostram de 50% a 60% mais ocorrências na cidade. No vídeo de hoje eu vou trazer um conhecimento que vai fazer você dirigir muito melhor, seja na cidade, na estrada e até no autódromo. E é claro que cautela é uma premissa básica, mas o motorista cauteloso armado com esse conhecimento de hoje vai realmente estar com outro nível de conhecimento e domínio do seu próprio carro. Quando a gente está falando de asfalto molhado, nós estamos falando de pelo menos 3 formas diferentes que vão alterar a interação entre o pneu e o pavimento. E pior, elas podem se apresentar ao mesmo tempo na estrada. Do que é que eu estou falando é justamente o tema do vídeo de hoje, que vai combinar um pouco de teoria bem com um pouquinho de prática. Quando começa a garoar e o asfalto começa a ficar escuro e levemente refletivo, duas alterações importantes começam a acontecer. Primeiro é que a água age como um lubrificante, ele altera a característica de adesão do composto dos pneus no pavimento. As moléculas que compõem a borracha e as moléculas que compõem o asfalto ficam uma interação diferente por conta dessa lubrificação e também pela menor temperatura. Se você achou meio complicado, tem um jeito simples de você entender. Aquele capote que você tomou quando você tentou correr num piso, por exemplo, de azulejo, com o piso apenas levemente úmido. É aquela situação onde a gente não tem uma aquaplanagem, aliás, muito longe disso. Se olhar o pneu dos carros, sequer forma um spray, mas essa alteração química e física dessa relação entre o composto dos pneus e o asfalto e o pavimento já está completamente diferente nessa condição. E aí tem outra coisa que acontece, e essa é a segunda coisa importante. Na superfície do pavimento a gente tem uma série de coisas depositadas, por exemplo, resíduo de diversos tipos de lubrificantes, como fluido de radiador, de freio, principalmente de motor, de diesel, terra, areia, né? Tem muita areia aqui mesmo na cidade. E o principal, o trilho de borracha formado pela deposição, pela passagem dos carros e caminhões ao longo dos meses, ao longo dos anos. Todos esses componentes que eu falei, eles reagem com a água e se tornam ainda mais escorregadios. Então a gente tem essas duas alterações. Primeiro, da própria interação entre os pneus e o asfalto, mas o próprio asfalto também, com a presença da água, vai ter uma série de reações e tudo isso deixa tudo muito mais escorregadio. E tem muita gente que fala que essa é uma das condições mais perigosas que existem. E por que ela é assim? Justamente porque você não tem nenhum problema de visibilidade, a visibilidade está indo super longe, como num dia qualquer de sol. Tem horas que inclusive para de garoar, exatamente como agora, e isso leva você a andar em velocidades do piso seco, só que o piso já está com a aderência completamente comprometida, e é justamente por isso que é tão perigoso. As faixas refletivas, especialmente aquelas de pedestres, que são bem largas e longas, são outro ponto crítico, especialmente para motociclistas. Tem muito motociclista que descobriu isso da pior forma possível. E essa primeira condição que a gente está falando explica exatamente a lógica por trás do traçado de pista molhada que os pilotos de Fórmula 1 fazem. Esse é um assunto que a gente vai detalhar muito num vídeo futuro, mas preste muita atenção nesse bloco porque o racional por trás disso está justamente nessa questão dessas alterações físicas e químicas que acontecem entre a relação entre o pneu e o próprio pavimento. Aqui a gente ainda está nessa mesma condição, tá? Notem que já tem um spray leve saindo dos pneus, especialmente caminhões que são mais pesados, né? Mas aqui a gente ainda tem a mesma condição, ou seja, você não tem reflexo ainda, o asfalto só está escuro, né? Que cuidado você tem que tomar nessa condição climática? Primeiro toque, o mais importante, pessoal, é você que está com o pneu mais ressecado, porque ele é o mais afetado. Os pneus mais velhos, cujos óleos já migraram, né? Ele já está mais ressecado, um pouco mais duro, você sente inclusive na unha, né? Esse pneu vai ter uma interação com o pavimento muito prejudicada nessa condição de alteração química. Então tome muito cuidado que ele vai travar muito mais facilmente na frenagem, ele vai escorregar muito mais quando você for acelerar, sair de uma ladeira principalmente. Então tome cuidado crítico com isso. Frenagens, é lógico, pessoal, vai consumir uma distância maior, né?
Então mantenha uma distância maior do veículo da frente. Tome cuidado se a frenagem for acontecer em uma faixa de pedestres ou uma superfície diferenciada. E falando em frenagem, fica o toque, né? Treine uma frenagem, treine como fazer uma frenagem boa. Faça isso num local totalmente isolado, sem ninguém à vista, porque isso pode assustar um ciclista, um pedestre, ou mesmo um carro de trás vir. Então não pode ter ninguém à vista, mas vale a pena você treinar uma frenagem emergencial com piso úmido assim, que aí você vai aprender como que o carro reage e o quanto que piora a frenagem nessa condição. Na primeira condição que a gente comentou, das alterações físicas e químicas em escala molecular, o grande responsável pela aderência dos pneus é o composto mesmo, com o piso molhado. Aqui ele segue essencial, mas existe um outro elemento que entra com uma enorme importância, que é justamente a banda de rodagem. Esses cortes transversais, bem como estes sulcos, são os grandes responsáveis por atuar, permitindo que você tenha mais aderência. Esses recortes transversais vão ajudar a quebrar aquela cunha d'água que se forma na frente do pneu, que começa a gerar aquela força e sustentação hidrodinâmica, e esses sulcos são responsáveis por expulsar essa água que está se acumulando embaixo do pneu. De quanto que a gente está falando? Um bom pneu consegue expulsar até 30 litros de água por segundo a 80 km por hora. 30 litros de água por segundo. Aí, meus amigos, a chuva começa a engrossar. Em vez de um chão simplesmente escuro, você começa a ver que o chão está refletivo. Por isso que a gente chama de espelho d'água, né? Ele vai refletir literalmente a superfície. Se você tem aquele caso de chuva com sol, ele vai estar refletindo inclusive o sol ali, o que está acontecendo no céu. Aqui o tempo está cinza, então você vai ter um espelho cinza refletindo aí a superfície. Já começa a se formar algumas poças. Aqui nesse momento exato ainda não tem, mas já está se formando algumas aqui no canto, agora eu percebi. O spray que sai dos pneus dos carros fica muito mais alto. E se você for um cara bom de sensibilidade no volante, você vai perceber que o volante fica um pouco mais leve também. O que está acontecendo? Por que acontece isso, por exemplo? Aqui, pessoal, a água que está interagindo entre o pneu e o pavimento ganha uma nova escala. Em vez de ser aquela escala, aquela dimensão molecular de alterações químicas basicamente e físicas em menor escala, agora aqui a gente tem a água realmente exercendo uma força de sustentação hidrodinâmica. O nome é meio parecido com sustentação aerodinâmica, né? Que faz o Fórmula 1 grudar no chão, que faz o avião levantar e que também deixa o seu carro mais leve na rodovia. E é exatamente esse mesmo tipo de força, inclusive porque a água e o ar são fluidos, afinal de contas, né? E aqui que tem essa água depositada no asfalto realizando essa força de sustentação hidrodinâmica. Um detalhe importante, pessoal, é que a gente não está falando de aquaplanagem ainda, tá? A gente está falando de uma força que está sendo exercida que tem a ver com a aquaplanagem, mas você tem total contato do pneu com o asfalto. Beleza, Juliano? Nessa condição crítica aqui, cuidados que a gente tem que tomar. Olha, essa força de sustentação hidrodinâmica vai estar sempre presente, mesmo que você não esteja exatamente aquaplanando, tá? Então, mesmo que você tenha no controle do carro, a água já vai estar ali sustentando o pneu cada vez mais. E aí, o que realmente faz essa força atuar? São três elementos. Um é a espessura do espelho d'água, evidentemente. Quanto mais água, mais força ela vai exercer. A outra é a qualidade e o estado dos seus pneus, porque aqueles sulcos que a gente mostrou, aqueles recortes transversais que quebram a onda que se forma na frente do seu pneu, são responsáveis para tirar essa água do caminho do seu pneu, né? Então você precisa ter um pneu realmente em bom estado, lembrando que existe um indicador de desgaste do pneu, TWI, mas a Continental ainda oferece alguns dos seus produtos um diferencial extra, que é o WWI, que é específico para uso justamente nas condições torrencial, condição de chuva, né? A gente tem um vídeo, inclusive, mostrando exatamente aonde que estão nesses produtos da Continental e como olhar esse WWI, mas é um recurso muito interessante que te ajuda muito a entender em que condição o seu pneu está para você enfrentar uma chuva como essa. Então a gente tem três condições, né, para formar essa questão da sustentação hidrodinâmica. A gente tem o volume de água, a gente tem a condição do seu pneu para expulsar essa água, mas qual que é o fator multiplicador de tudo isso? A velocidade. Quanto mais rápido você está, mais forte vai ser a atuação desse espelho d'água, não importa a sua espessura, e você vai sobrecarregar o trabalho do pneu, ou seja, mais litros por segundo ele vai precisar expelir, até o momento em que, se você estiver rápido demais, você vai saturar essa capacidade do pneu de expulsar água, e aí é exatamente o momento em que ocorre a aquaplanagem.
E lógico, a gente tem a questão de visibilidade também, que é uma dica muito importante, mas essa é quase instintiva, né? Quando você tem uma situação de chuva como essa e um carro à sua frente, o spray d'água levantado pelo pneu dele e dos outros carros vai limitar muito a sua visibilidade. E aí, como você tem a formação de poças, a gente vai falar da questão da aquaplanagem justamente na sequência, é importante você dar uma distância para o carro da frente, não só para questão de visibilidade, mas também para você conseguir fazer um desvio e evitar poças d'água e você não ser pego de surpresa, né? Porque se tem um monte de carro obstruindo a sua visão, aí realmente fica mais fácil você pegar uma poça desavisado. E por fim, um conselho muito importante é, se você está numa curva e você entrar rápido demais e seu carro for mais antigo, não tem controle de estabilidade, por exemplo, você está numa encrenca, porque no momento que você tirar o pé do acelerador, especialmente se você tirar muito rápido, você vai ter uma transferência de carga para frente e a traseira fica mais leve, né? Aquela coisa que quando você freia, a traseira não fica leve. Só que lembra que existe uma força de sustentação hidrodinâmica da água sustentando o pneu. Nesse momento, a água domina o pneu traseiro e só o seu pneu de trás vai aquaplanar. Por isso, naquele vídeo que a gente falou sobre qual é o eixo que você deve utilizar, o pneu mais desgastado, sendo ideal, lógico, você ter os 4 pneus na mesma condição. Se você puder escolher, coloque os mais novos atrás. Enfim, é uma questão que é polêmica para algumas pessoas, mas a gente provou isso com dados e informações técnicas nesse vídeo que você vê aí nesse link aí no canto superior à direita. Então, muito cuidado com a velocidade que você entra nas curvas, então não vá com muita pressa na chuva, porque essa situação realmente ela é muito delicada. Terceira condição, aquaplanagem. Então a água exerce essa força de sustentação hidrodinâmica que eu falei 15 vezes nesse vídeo, né? Quanto maior a velocidade, maior a chance, ou melhor, maior a capacidade dessa força em tirar carga do seu pneu. E aí é uma batalha, na verdade, entre os pneus e o asfalto, né? A água querendo tirar justamente o contato direto do pneu e o asfalto. E aí se você passa uma situação como essa aqui, uma lâmina d'água, como essa daqui, o que acontece? Essa água começa a penetrar cada vez mais por baixo da banda de rodagem. Na verdade, quando a gente olha o carro visto de lado, o pneu girando numa chuva, num espelho d'água como esse que a gente vai pegar agora, aqui curtinho, mas tudo bem, se forma uma cunha d'água bem na frente da banda de rodagem, bem na frente do pneu. Essa cunha d'água ela é quebrada por aqueles recortes transversais que o pneu possui e a água é expulsa pelos dutos, né? Mas o que acontece, como eu falei, se a velocidade for grande ou a água demais, o que é basicamente são duas formas diferentes de fazer a mesma conta, essa cunha vai penetrando por baixo e vai calçando o pneu. E é exatamente dessa forma que acontece a aquaplanagem, pessoal. Então a aquaplanagem, na verdade, é uma evolução da condição anterior que a gente estava explicando, tá? Então ela pode se apresentar como? Ela pode ir se construindo, digamos que tem um espelho d'água constante, você vai ganhando velocidade, chega uma hora que o pneu começa a ser sustentado por essa força de sustentação hidrodinâmica. Essa é uma forma. A outra é você passar repentinamente numa poça ou num lago que às vezes se forma no asfalto, porque aí do nada essa cunha vai ser grande demais e vai sustentar os pneus do seu carro de uma vez só. E aí é realmente uma situação crítica. Até porque em velocidades maiores existe outra força que vai estar atuando junto com a água, que é o ar, né? A sustentação aerodinâmica também vai estar empurrando o seu carro para cima. Então, isso em velocidade de estrada, né? 80, 100 por hora. Então, mais um motivo para você ser cuidadoso aí na estrada, condição de chuva. Mas, tudo isso dito, que cuidados que você deve tomar para evitar esse cenário tão crítico? Olha, a grande dica que eu dou, a mais importante, é você saber ler a superfície do asfalto, tudo que está aí na sua frente, tá? Um exemplo de algo bacana que você pode fazer, se você está numa estrada um pouquinho mais movimentada, aqui a gente está vazio agora, né? Mas o carro da frente expulsando a água, ele forma um trilho que você consegue ver exatamente aonde que ele está passando. Nesse trilho tem menos água depositada, então se você tentar copiar um pouquinho por onde ele está indo, desde que seja alguém que sabe o que está fazendo, você diminui bastante a chance de aquaplanagem. Lembrando que você não pode se aproximar demais porque você precisa de visibilidade. Outra coisa para você observar é justamente a cor do asfalto. Aonde o asfalto é escuro e opaco é onde você tem um filme de água mais fino. Quanto mais espesso esse espelho d'água, mais refletivo e claro ele vai tender a ser, né? Exceto aqui nessa estrada que as poças estão sendo formadas por água mais barrenta, mas de forma geral na rodovia vai ter aquele reflexo. Se você viu o reflexo, é justamente isso aqui que a gente vai passar agora.
é água e não é pouca não. Outra coisa, tem muita estrada e avenida que apresenta uma concavidade para expulsar água, né? Qual que é essa questão? Acaba acumulando mais água nesses cantos, mesmo em estradas, tem várias estradas que apresentam essa condição. Olha só, vocês viram, até a visibilidade nossa fica limitada pelo carro jogando água em cima da gente. Então essas estradas que são côncavas, não é má ideia você ir para a faixa do meio e evitar justamente onde você vai ter mais água acumulada. Aqui, mais uma poça aqui. E aí, nessa situação aqui, que a gente sentiu até o volante puxando de leve aqui, se você aquaplanar, o que você deve fazer? Aqui a gente teve, na verdade, nenhum momento de aquaplanagem, que a gente tem uma estrada velocidade relativamente baixa, né? Mas passando num espelho d'água desse que a gente estava passando, ou esse aqui, por exemplo, olha só isso, eu senti puxando o volante aqui na hora. Olha, senti de novo. O que você deve fazer quando você sente a aquaplanagem? Eu já tive uma reação natural. Se você pegar a aquaplanagem de um lado só, que acontece muito, né, nas estradas e avenidas, uma coisa que você tem que ficar atento é que quando você vê a poça, você já vai saber que o volante vai ser puxado para o lado da poça, porque vai ter uma força de resistência, né, da água exercida aí nos seus pneus, e aí isso vai esterçar, vai gerar um torque que vai esterçar em direção à poça. Então, o motorista experiente já sabe e naturalmente já reage puxando de volta o volante, mas é um movimento muito sutil e essa é a questão. Seja na aquaplanagem, seja na direção de forma geral, com chuva, seja muito suave nos comandos. Quando o carro começa a aquaplanar, pessoal, significa que o seu pneu não tem contato mais direto com o asfalto. O que significa que esterçar não adianta e frear não adianta. E aliás, você fazer essas duas coisas com o carro aquaplanando é uma ideia terrível. Por quê? Porque na hora que o carro voltar a tocar o asfalto, às vezes é uma poça que em meio segundo você passou dela. E aí você foi virar no susto. Quando o pneu tocar o asfalto de novo, quando passar a fase de aquaplanagem, o carro vai dar uma guinada repentina. Então você precisa ser muito cuidadoso com isso. Se o carro começar a aquaplanar, você vai sentir na hora. O movimento mínimo, você vai sentir que o carro, você não está mais no domínio do controle. Você vai ter que manter a direção do volante, talvez fazer um movimento muito mínimo para saber se você está ainda com o controle direcional do carro e aliviar a pressão no pedal acelerador com muita gentileza. Se você fizer alguma coisa muito brusca, você realmente pode perder o controle do carro com muita facilidade, então fique atento a isso. Então, pessoal, o resumo da ópera é: a gente tem 3 condições e 3 mecanismos diferentes. A gente tem uma alteração química e física quando a água começa a se formar. Quando ela começa a se acumular, você começa a ter uma força de sustentação hidrodinâmica atuando. E aí, por fim, você tem a batalha perdida pelos pneus, que é quando acontece a situação da aquaplanagem. São 3 cenários completamente diferentes que podem se apresentar numa mesma rodovia ou no mesmo autódromo. E aí fica a pergunta, né? Pô, Juliano, você falou que tudo isso que você explicou vai me ajudar a andar mais rápido no autódromo, mas eu não entendi exatamente como, não entendi aquele traçado maluco que os caras fazem na chuva, indo na curva totalmente por fora, às vezes atravessando, às vezes não atravessando. Por que aquilo? Aqui, nesse vídeo que vocês assistiram, a gente tem o substrato das principais informações que você precisa ter na cabeça para entender a lógica desse traçado na chuva, tá? Mas a explicação da lógica, do racional de como você faz, como você compõe um traçado no molhado, essa vai ficar para um vídeo futuro. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Tome muito cuidado, especialmente nessa fase, né, de fim de ano, começo de ano, que realmente é a fase que mais chove aqui no Brasil. E é isso. Nos vemos na próxima. Grande abraço.